Olá, muito boa tarde. Chama-se TES e é uma associação para o desenvolvimento que promove a inovação social e compromete as novas gerações em projetos de desenvolvimento. Está a assinalar o 10º aniversário e, nesse contexto, apresenta neste programa perspectivas para a sociedade atual. São para isso nossos convidados dois elementos da equipa TES, Helena Gata, diretora da área nacional, e Miguel Silva, diretor da área internacional da TES. Muito boa tarde. Obrigado por estarem neste programa. Helena Gata, lê-se no manifesto da TES, que está disponível na vossa página de internet, que a próxima revolução social é a inovação social. Qual é o alcance desta afirmação? E é isso que nós vamos verificando no nosso contexto. Boa tarde e obrigada pelo convite. De facto, nós referimos a inovação social, que tem sido um termo que tem sido marcante para a TES e que, de uma certa forma, nos referencia. É um tema pelo qual nós somos conhecidos. Porquê a inovação social? Porque estamos numa época de mudança, de plena mudança, de mudança de paradigma. Aliás, no mesmo manifesto, nós referimos o Touraine, não é? O Alain Touraine, que diz precisamente que estamos num modelo voltado para as pessoas, num modelo de mudança. Isso significa que as coisas estão a mudar e as pessoas podem participar mais, mas ao mesmo tempo as coisas vão mudar no sentido de criar novas respostas que podem efetivamente melhorar a qualidade de vida das pessoas. E é isso que a TES pretende fazer. Por isso é que fala na nova revolução da inovação social. Nós queremos criar uma inovação social que siga essencialmente 3 atributos. A primeira, que responda às necessidades, às novas necessidades, aos velhos problemas que já as soluções já não são capazes de dar resposta e, portanto, temos que criar novas soluções a problemas que têm vindo também a mudar nas suas características. E depois queremos, ao mesmo tempo, envolver as pessoas, os excluídos, e capacitá-los para criar a mudança, sobretudo uma mudança de poderes, não é? Porque, para reequilibrar um pouco a balança. E é muito aí. Alargamos este debate também ao Miguel, desta ideia da TES. Nós ouvimos sobretudo falar em ação social, em ajuda. Esta vossa proposta contraria esta tendência dominante diante das carências sociais? Falar em inovação social vai tendo acolhimento em quem, por exemplo, está desempregado, em quem não vê um horizonte e um futuro risonho? Olha, muito boa tarde. É óbvio que era preciso olhar para isso em termos mais de segmentos. De facto, há pessoas para quem a inovação social, no momento que passam, no momento em que estão a passar dificuldades e estão desempregadas, por exemplo, pode ser uma linguagem difícil de se perceber e esta mudança, esta transformação pode ser, de facto, complicada. Há outras pessoas que, vivendo as mesmas situações, têm algumas características que lhes permitem olhar para esta dificuldade como uma oportunidade e um desafio de mudança. O que nós procuramos fazer é tentar também avaliar qual é o nível de consciência destas questões dos vários segmentos, procurando atuar em conformidade para cada um deles. Isto é, não se pode ter a mesma solução para pessoas que têm um contexto, para pessoas que têm contextos diferentes. Temos de ter atuações diferentes para contextos diferentes. E esta também parte muito da atuação da TES. Não olhar para os problemas de uma forma massificada, procurando olhar para eles, procurando perceber quais são os obstáculos que cada contexto nos vai trazendo e procurando soluções para isso. Nós, na parte internacional da TES, trabalhamos em contextos bastante diferentes do contexto que trabalha a equipa da Helena, porque trabalhamos em países africanos de expressão portuguesa, em Moçambique, em Angola, em São Tomé e na Guiné-Bissau, e cada um destes países oferece problemáticas diferentes também. E aí é mais difícil falar em inovação social? Não é, falar de inovação social não sendo difícil, é uma questão que de facto não tem estado na agenda. A inovação, sim, a inovação tecnológica, por exemplo, muito. A inovação social, que eu julgo que também sai desta capacidade que temos ou não da inovação tecnológica, não está na agenda, não é clara, não está em cima da mesa, mas ela obviamente que está na raiz da nossa atuação, porque o que nós pretendemos é que as sociedades nestes países
possam também sofrer as mutações necessárias para poder fazer o seu percurso de desenvolvimento. Eu acho que o Miguel pode até dar alguns exemplos concretos de projetos. Por exemplo, um deles que se caracterizou por ter um lado inovador foi o Luzbin, da Guiné-Bissau, que incluiu uma metodologia do Alpha TV, que é uma metodologia ligada ao ensino, e, por outro lado, a questão dos modelos de gestão de comunitários, que é característico desta equipa, não é, que desenvolve. Sim, sim. Uma das características mais interessantes, na minha opinião, da tese neste seu trabalho na área internacional passa por perceber que, apesar da inovação tecnológica, apesar das novidades em termos de infraestruturas, por exemplo, o mais importante é o trabalho que se faz com as pessoas, com as associações comunitárias, por exemplo, com as associações que estão, de facto, lá, que são de pessoas dos locais, procurando com elas aprender e procurando com elas montar um modelo que permita fazer a gestão de todo o processo, de modo a que, que esta inovação tecnológica não se perca em pouco tempo, que é o que acontece muitas vezes. Dou-lhe um exemplo muito claro. Nós temos um projeto neste momento na Guiné-Bissau, para além deste Luzbin, que foi um projeto que já terminou, temos um projeto muito interessante onde estamos a construir uma mini central fotovoltaica para abastecer de eletricidade uma cidade na Guiné-Bissau, que é Bambadinca, e toda esta parte de infraestruturas é uma parte que nós consideramos muito importante, mas é uma parte que se faz com alguma tranquilidade. Porque é preciso ter know-how, é preciso ter os materiais e o equipamento, e a partir daí este sistema está montado. O problema não é esse. O problema é o que é que isto vai transformar na vida das pessoas, se isto traz de facto transformação para a vida das pessoas, e como é que vamos conseguir que esta infraestrutura continue a ajudar a transformar a vida das pessoas. Nós acreditamos, nós trabalhamos muito com energia renovável e com o abastecimento de água, e nós acreditamos que estes dois abastecimentos, estes dois serviços, vão permitir uma mudança significativa da melhoria da qualidade de vida das pessoas, permitindo, por exemplo, que as pessoas possam ter nas suas mãos também o poder para a mudança, que é isso, e é aqui que nós temos uma união e nos tocamos. Portanto, o poder tem que estar... As duas áreas, nacional e internacional, é isso que estou a falar. Sim. É a questão da capacitação. A questão da capacitação, a questão de darmos voz às pessoas que têm mais dificuldade em conseguir integrar-se neste paradigma que nós julgamos, os dois, estamos de acordo nisto, que está velho e que precisa de uma transformação, mas são as pessoas que têm que ter o poder na sua mão. No continente africano, nos países onde nós trabalhamos, isto é, na minha opinião, muito forte. É mesmo muito necessário dar voz a estas pessoas. E mesmo trabalhando nesta área das renováveis, abastecimento de água, que parece uma área até muito dura, mas a nossa principal preocupação é que isto permita que as pessoas tenham voz e possam fazer escolhas. E é isso que nós pretendemos. O protagonismo do desenvolvimento, da construção social, é sempre colocado em quem? Nos vossos projetos? Nas pessoas. Sim, sem dúvida. Não parte dos escritórios? Não, nunca. Aliás, nós temos exemplos de construção de respostas só com jovens. Por exemplo, o projeto Orienta-te, que já está a decorrer, nós já trabalhamos em Cascais, na região de Cascais. Desde 2006, não é? 2006. E esta última proposta, estas últimas duas propostas que foram feitas ao Escolhas e à Câmara Municipal de Cascais, que são nossos grandes parceiros, é um projeto que se chama Orienta-te, vem já de uma resposta criada a partir de um projeto anterior, que era o PARES. Portanto, a partir daí reestruturamos toda a resposta que inicialmente definimos, e entre nós, de facto, ouvindo um pouco a população, mas não tanto. Depois está com ela, em 2007, conseguimos criar uma nova resposta. Em 2008 arrancámos efetivamente com o Oriente, e esta nova geração, portanto, esta quinta geração do Oriente, onde se integra o Orienta-te, já é um desenho único e totalmente elaborado pelos jovens, o que é fantástico. Claro que tem algumas lacunas, às vezes pode não ser tão inovador como seria de esperar, mas é aquilo que os jovens efetivamente precisam. Há uma assembleia que reúne mensalmente e que redesenha, redefine e repensa connosco os projetos, as atividades que desenvolvemos. E vem das pessoas. E o mesmo acontece na parte internacional. Sim. O modo como nós chegamos ao desenho dos nossos projetos parte sempre das pessoas ou das instituições dos países onde nós trabalhamos. Em alguns países onde nós trabalhamos, a questão do Estado, por exemplo,
é uma questão que se coloca muito fortemente em cima da mesa, porque enquanto aqui o paradigma pode andar entre uma maior ou menor participação do Estado na vida dos cidadãos, em alguns países onde nós trabalhamos, o Estado é ainda um Estado em construção. O Estado moderno, como sabe, é uma construção longa na Europa. Os países africanos saem de situações de colonialismo ontem, se quiser, em termos históricos, ontem. E, portanto, o Estado está ainda em formação. O Estado moderno está em formação. Mas muito presente e muito centralizador. Centralizador, presente, mas, por exemplo, num país como a Guiné-Bissau, eu posso lhe dizer que o Estado é centralizador e presente em Bissau. A capacidade que o Estado tem de chegar, ser representado, se centralizar, é muito, muito difícil. E a maior parte da população de Guiné-Bissau não tem acesso àquilo que normalmente são as imagens do Estado. Os correios, por exemplo. A possibilidade de fazer os seus bilhetes de identidade nas zonas rurais. E, portanto, como não há esta presença do Estado, nós entendemos que, em alguns países, o ator-Estado é um ator fundamental. E também trabalhamos muito voltados para a capacitação dos atores estatais, para o trabalho em conjunto com os atores estatais e para o reforço também da sua possibilidade de trabalho, que muitas vezes é inexistente. Também é verdade que nós trabalhando na área internacional, na área da energia e abastecimento de água, isto são questões que tocam muito fortemente o Estado. E quando os Estados não têm a possibilidade de poder assegurar este tipo de oferta, nós procuramos sempre com o Estado que se encontrem algumas soluções. Mas, não dizendo apenas as pessoas individualmente, a tese trabalha também muito com as instituições que existem nos sítios onde trabalhamos. Este projeto Orienta-te, por exemplo, que é um projeto, embora seja um projeto da jurisdição da Helena, é um projeto que eu gosto muito, é um projeto de facto notável e tem uma particularidade que eu acho muito interessante, que foi pegar em duas ferramentas, no coaching e no mentoring, que são geralmente utilizadas para formar elites, para formar quadros em empresas, e estão a ser utilizadas em populações e em jovens com outras características. Porque são, acima de tudo, ferramentas que empoderam, que dão poder. E eu acho que tem funcionado... capacitam a própria pessoa e projetos de vida. Exatamente. Estas metodologias também resultam de uma forte pesquisa que nós desenvolvemos, quer de uma investigação não tão tradicional, mas muito... porque nós não pretendemos ser também um instituto científico, não é? Mas tentamos sempre, não descurarmos a parte do conhecimento. Ou seja, nós temos uma área que é a investigação-ação, até já vai no seu terceiro estudo. Neste momento estamos a fazer um estudo na área do emprego, da empregabilidade jovem. E já falaremos especificamente sobre esta temática, não é? E a partir daí nós conseguimos perceber e fazer bons diagnósticos sobre realmente quais são as necessidades. Por exemplo, um dos targets que nós estamos a atingir neste momento não são só aquelas populações tradicionalmente mais desfavorecidas. O Orienta-te está muito focado nas populações residentes em bairros sociais, jovens em contextos de bairro. No entanto, o Fast Forward, que é um programa de capacitação muito focado para a questão da liderança e da inserção no mercado de trabalho dos jovens, mas com características diferenciadoras, está muito focado na classe média-baixa. Porque é uma classe que tem pouca oferta. E isto foi identificado, por exemplo, no estudo de necessidades em Portugal, que nós desenvolvemos entre 2008 e 2010. As chamadas famílias sanduíche. São jovens que provêm de famílias cujo rendimento oscila entre os 500 e os 800 euros. E esta camada da população, atualmente, é aquela que mais sofre com a crise atual. Porquê? Porque não tem apoios. Não é suficientemente pobre, ironicamente, para ter apoios. E, portanto, tem dificuldades em aceder às necessidades básicas. Tem autonomia de recursos também, não é? Educação, saúde, habitação, que são questões básicas, mas têm imensas dificuldades. Por outro lado, é uma camada que está muito mais consciente da falta de oportunidades que existem. E, portanto, quando há oportunidades, como é, por exemplo, o Fast Forward, agarra-as muito bem. E isso é fantástico, porque, ao mesmo tempo, facilita todo o nosso trabalho. Porque os jovens, a partir de uma certa altura, são eles que são o motor do próprio projeto. Isso é único. Se me permitir,
Ontem, só por curiosidade, estava a falar com uma das nossas colegas, com a Mariana, e ela estava-me a contar uma história que eu lhe conto aqui num segundo. Uma jovem que está a trabalhar no Oriente, ou está a ser trabalhada com o Oriented, a certa altura andava com uma dificuldade em termos de vocação, porque não conseguia escolher aquilo que queria fazer, e as possibilidades de facto, e as oportunidades poderiam não ser muitas, e a Mariana ontem dizia-me que, a certa altura, perguntei-lhe, ela falou-me em ser educadora de infância, começamos a falar sobre ser educadora de infância, e a certa altura eu perguntei-lhe, mas tu sabes o que é ser educadora de infância? E então conseguiram explicar-lhe. Ela foi ver o que era de facto ser educadora de infância e achou de facto que aquilo era o caminho que ela queria tomar. O interessante aqui é que estamos a falar de uma jovem com os seus 17, 18 anos e nunca ninguém tinha feito esta pergunta tão simples de querendo tu ser educadora de infância, sabes o que é ser educadora de infância para poder escolher o teu caminho. Portanto, nós às vezes estamos aqui a falar de tecnologias, se quiser, sociais, simples, de cliques, muitas vezes muito simples. Exatamente. Temos é que partir sempre desta perspectiva que quem resolve os próprios problemas são as próprias pessoas que os têm. Nós podemos estar aqui ao lado, às vezes atrás, por vezes podemos estar um bocadinho mais à frente para puxar, para incentivar, para puxar caminhos, mas é a própria pessoa que os resolve. E às vezes os cliques estão no tu é que tens o poder, portanto, tens aqui uma pergunta que te vai fazer pensar. E muitas vezes é isto que acontece. E no Orienta-te, assim, numa maneira muito simplista, é esta um bocadinho a metodologia que vai sendo utilizada. Falámos de educação, afinal, não é? Sim. O nosso tempo vai se esgotando. Acreditam que é esses tais cliques que em conversas conseguem fazer em muitas pessoas que vão permitindo que o contexto atual de mudança possa escolher a via da construção e não a via da contestação? Eu julgo que sim. E explico-lhe também muito rapidamente. Até mesmo diante de situações, e passemos ao tema do desemprego também, que acredito que são situações limite quando o desemprego vai perdurando, não é? Eu acredito muito, e nós acreditamos na tese, que independentemente do tamanho e do volume dos nossos projetos e do número de beneficiários dos nossos projetos, se eles forem bem pensados, bem feitos, forem feitos em conjunto com as pessoas, com as instituições, que nós conseguimos ir criando pequenos cogumelos que podem ser também a possibilidade de que outros percebam que é possível esta mudança. A mudança não se opera de cima para baixo tantas vezes como nós imaginamos. A mudança vai-se operando silenciosamente, não é na espuma da maré, é mais profunda e vai-se operando com pequenos exemplos que vão dando resultado e que podem permitir às pessoas perceber que este caminho é possível. E esta é a ideia que nós temos na tese. Portanto, não temos uma ideia que a mudança se constrói rapidamente, temos sim a convicção de que, com pequenas experiências que possam ser replicadas por nós ou por outros, que esta mudança vai acontecendo. Não sei se concordas. Eu concordo e até nós temos dados concretos que comprovam os modelos e os protótipos que vamos experimentando e fazer e que depois se transformam em projetos de longa duração. Por exemplo, o Fast Forward tem uma taxa de empregabilidade acima dos 60%. 60% dos jovens, no espaço de 9, 10 meses com quem trabalhamos, integram um mercado de trabalho, entram no mercado de trabalho na sua área escolhida. Já com uma experiência prévia, tal como aconteceu com esta jovem. Nós temos um programa que é o Job Shadowing, e eles podem experimentar um dia ou mais de acordo com o seu mentor, ou têm o apoio do seu mentor, ou fora da mentoria, e isto faz com que desperte neles o lado prático, pragmático, não é, da coisa, a materialização, que depois torna tudo muito mais fácil no processo de decisão e de escolha e de capacitação da pessoa. Isso faz mesmo a diferença. Sendo que os jovens atualmente, estamos a falar de jovens completamente diferentes. Aquilo que era a nossa geração, hoje em dia os jovens são diferentes. Eles têm características, têm coisas boas e coisas menos boas, mas têm muitas coisas boas. Eles têm uma capacidade de gerir informação como nunca tivemos. Eles têm uma capacidade são pouco hierárquicos e, portanto, é uma informalidade que joga a favor deles. Por outro lado, são menos resilientes, porque têm menos paciência. Não é? Mas tem outra coisa, tem o idealismo, tem a força. Depois têm uma grande capacidade de viver na estabilidade. Portanto, eles
não têm a expectativa de ter a mesma profissão, estão muito receptivos à mudança. São novos paradigmas. Nós não estamos isto de facto é a construção de um paradigma diferente. Completamente. E precisam de competências para poder encontrar estabilidade nesta ideia de mundo diferente. Em África, no país onde trabalhamos, isto é completamente diferente. Estamos a falar de desemprego muito maior, quase sempre. Estamos a falar de um desemprego diferente. Estamos a falar de meios muitas vezes mais rurais, onde de facto as necessidades são outras. Falemos do 10º aniversário da tese, de forma que ele se assinala muito rapidamente, e que oportunidade constitui também para a tese o assinalar, o celebrar este 10º aniversário. Para nós, em primeiro lugar, isto é uma festa quase de família. É verdade. Portanto, queremos que seja um momento muito íntimo, de partilha. Queremos que estejam presentes os nossos parceiros, as pessoas que apoiamos, e aqueles que nos apoiaram também a crescer. Portanto, vai estar a equipa, acima de tudo, pessoas que já colaboraram com a tese, continuam a colaborar e continuam a chamar-se tesianos, ou que de alguma forma estão ligados a nós. E, portanto, vai ser um momento... É simples, a parte não é ambicioso o momento em si da temática. Será na próxima sexta-feira, não é? Na próxima sexta-feira, mas ao mesmo tempo queremos humanizar. Vamos apresentar a nossa nova imagem também, portanto não a podemos revelar. Não podemos revelar ainda, mas temos uma imagem nova. E queremos que ela apareça também mais humanizada. E é mas esta questão é mais aqui. importante. O que nós tentamos fazer com o 10º aniversário da tese, e também porque gostamos sempre de utilizar os recursos para poder fazer esta transformação social. Portanto, vamos tentar, acima de tudo, fazer uma festa com a equipa, porque é muito fácil dizer, mas desta vez é mesmo verdade, a tese, acima de tudo, vive e tem conseguido nestes últimos 10 anos crescer, afirmar-se como Associação para o Desenvolvimento, nestas duas vertentes, porque tem tido a capacidade de encontrar as pessoas certas para os lugares certos. Temos uma equipa magnífica. E será tudo isso que vão celebrar, por certo, neste encontro na Fundação Gulbenkian, na próxima sexta-feira, para debater este tema de direitos humanos, o papel da cooperação e da juventude no desenvolvimento. Tentarei estar e espero estar, porque, por certo, sempre oportunidades de muita aprendizagem. Obrigado por estarem neste programa e parabéns. Obrigado nós. Muito obrigado. Pelos 10 anos da tese. Um programa onde quisemos apresentar perspectivas para o desenvolvimento social a partir da inovação e do compromisso das novas gerações. Votos de um bom fim de tarde. Até amanhã, se Deus quiser.